Ô, Diana, tudo bem? Os demais, praxis e relatório de evidências. Diana, você pediu para eu fazer um áudio para você. Eu achei melhor te mostrar na prática, tá? Como que você vai elaborar essa parte da praxis e do relatório de evidências. A praxis, ela corresponde a uma análise da prática, ou seja, daquilo que você fez, relacionando aquilo que você fez com a teoria existente. Então não é só falar o que você fez. Você vai dissertar sobre isso e vai fundamentar isso. Vamos ler junto o que está escrito ali, naquela parte? Eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. Neste subitem, é um subitem porque é 2.4, você deverá elaborar um texto. Veja bem, você me perguntou como é que você faria. Então, elaborar um texto descrevendo e refletindo acerca da experiência da realização do seu projeto de extensão, apresentando o respectivo relatório de evidências. Então, são duas etapas. Um texto descrevendo e refletindo a sua experiência e a apresentação do seu relatório. Você vai abordar no relatório os seguintes dados de identificação do projeto de extensão: nome, ementa, período, número, lista, dados de repercussão, fotos da atividade, e depois você vai fazer um outro texto discursivo retratando o seu projeto de extensão, desde o momento da elaboração, ou seja, desde quando você começou a pensar ele até a execução final. Você não pode esquecer de analisar a experiência vivida, contemplando reflexões, pois o texto não deve ser somente descritivo. Vamos lá então. Aqui está tudo o que você precisa colocar no teu texto, tá? Eu vou colocar aqui só para a gente ter uma noção. Não está formatado, eu não estou olhando aqui a norma, nada disso, tá? Eu só estou querendo que você entenda o que é que você vai fazer nesse momento. Então nós temos o título, praxis. Como é que você vai começar o seu texto, né, dessa parte aqui? Essa parte que vai ter aí, não sei, 1 ou 2 páginas no máximo. Eles não colocaram aqui, mas eu acho que 1 ou 2 páginas é mais que o suficiente. Então, no primeiro parágrafo, o texto ele não é um parágrafo só. Então você tem que imaginar uma estrutura, eu diria que com pelo menos 3 parágrafos, tá? Então você vai ter aqui o primeiro parágrafo, o segundo, deixa eu colocar aqui, ó, o segundo, e o terceiro parágrafo, para construir um mini texto. Não sei nem se existe, mas é um mini texto. Então você vai descrever e refletir a experiência de realização do seu projeto, certo? Aqui no primeiro, você vai contar os desafios iniciais que você teve. Precisa ser obrigatoriamente nessa ordem? Não, eu estou te dando uma sugestão. Então você vai começar, por exemplo, assim, mesmo não sabendo muito de internet, de vídeos, de edição de vídeos, nunca tendo feito isso, foi um desafio muito grande, não vou ficar dando texto pronto para vocês, eu quero que vocês pensem. Mas você vai no primeiro parágrafo, pelo menos aí eu diria aí umas 5 linhas, né, no mínimo. Vamos colocar aqui, ó, 3, 4, justificado, né? Justificado. Aqui, pelo menos umas 5 linhas. Você vai contar os desafios. Conte os desafios. Contar, né? Eu escrevi contar os desafios do projeto. É isso que você vai fazer. No teu segundo parágrafo, você vai dizer pra gente, você vai contar como você superou esses desafios. Você fez o seu projeto, senão você não tinha chego até a parte do relatório, certo? Então, como eu superei esses desafios colocados ali? Mesmo não sabendo de internet e tal, você buscou, você aprendeu, você conheceu, você foi atrás, se superou, aquela conversa toda. Você vai contar esse desafio pra gente, esse processo de construção do teu relatório. Você só está contextualizando pra gente, você está refletindo, você está fazendo o que eles pediram, descrevendo a tua experiência. No terceiro parágrafo, um terceiro momento, você vai dizer ali o momento que antecede o início, né? Então você encontrou os desafios, superou os desafios e iniciou
o seu texto, o seu projeto, né? O seu projeto de extensão. E aqui você vai falar como você iniciou ele, certo? Como iniciou o projeto? Olha, eu iniciei tirando dúvidas, Deixa eu ver se está certo, tá? Iniciei tirando dúvidas, conversando, vendo vídeos, e assim por diante. Então aqui você vai ter uma estrutura de texto pronta, tá? 3 parágrafos é a parte ali do texto descrevendo e refletindo o teu projeto de extensão. Aqui, nesse trecho, tá? A partir daqui, ó, eu vou colocar até em vermelho. Por quê? Aqui você vai colocar esses elementos que estão aqui na página 42 do seu manual. O manual da Diana, eu não consigo copiar e colar. Vou colocar aqui, ó. O manual da Diana é o de linguagens, tá? Ela é aluna de letras. Então, para quem for de outro manual, outro curso, procura aí no manual, vai estar aí, tá? O nome da ação, ementa. Dá uma olhada lá, tá tudo lá. Eu vou colocar só para ementa, período. Tem mais alguns aqui, ó. Tem número de inscritos, deixa eu pôr o acento. E assim vai. Então você vai colocar os dados com os prints. Professor, eu preciso colocar tudo? Não coloque tudo, porque senão tem alguns. Eu vi alguns relatórios de evidências que deram 40 páginas. Não coloque aqui tudo isso. Selecione momentos importantes. Então já vai dar mais, né? Eu falei 1 ou 2 páginas de texto. Então isso daqui vai dar aí 4, 5 páginas. Não selecione tudo. Selecione momentos importantes que reflitam por quê. O seu projeto, né, de extensão ele já foi validado 2 vezes. Na parte da postagem do plano de ação e depois na parte do relatório, da ficha de frequência. Então você já tem isso pronto, né? Faça um resumo. É isso que eu indico para vocês. Faça um resumo dos momentos mais importantes. Certo? Tranquilo, né? Não tem muito segredo até aqui. Então, no último parágrafo, para fechar, ó, veja lá o que está pedindo. Elaborar um texto retratando o seu projeto, desde o momento de elaboração. Aqui é uma análise mais descritiva mesmo. Aquele momento vivido você já deu. Então, como foi fazer o trabalho no início, um parágrafo. Como foi fazer durante, como foi finalizar. Imagina aquela analogia do rio, né? Tem um filósofo que conta uma história que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio porque o rio muda e a pessoa muda. Isso daqui é a mesma coisa. Quando você começou o trabalho inicial, você era um aluno. Durante o percurso do banhado, né, entre parênteses, durante o período que você entrou no rio, você era uma pessoa e o rio era outra pessoa. O rio era outro meio ali. O teu estágio também funciona dessa forma. Antes do estágio você era um tipo de aluno e profissional, durante você foi se construindo e ao finalizar você era um profissional completamente experiente, completamente diferente, com outra experiência. Isso daqui também vai ter aí 4, 5 linhas, né? Então, então você vai ter toda a estrutura do teu trabalho pronta. Olha que legal. Tá vendo? Olha lá. 3, 4, 5. Se você me falar assim, mas 5 linhas é muito, eu vou ter que discordar de vocês, porque você fez um trabalho aí, pelo menos da colega que eu estou orientando, foi um trabalho de excelência, foi bem bacana. Você tem que ter muito a dizer sobre isso. O professor ele precisa refletir sobre a prática dele, não tem jeito. Então você vai ter um relatório de prática, junto com o de evidência, montado mais ou menos dessa forma. É obrigatório montar assim? Não, é uma sugestão, eu te oriento, eu faria o meu dessa forma aqui, ok? Eu espero que você tenha entendido, Diana, e consiga fazer o teu dessa forma também, beleza? Qualquer dúvida, me manda um zap aí.
abraço.